já começamos a falar um pouco sobre isso e tal, mas nós vamos retomar os slides da Segunda Guerra Mundial desde agora, tá? Afinal de contas, pode ser que alguma coisa na cabeça de vocês tenha passado desapercebido. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a Segunda Guerra Mundial não é sobre aquilo que nós vemos da Segunda Guerra, mas talvez um posicionamento de contemporâneos da guerra. Tá? Então, Winston Churchill, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, no dia 21 de agosto de 1941, ele vai falar o seguinte: essa guerra, de fato, é a continuação da anterior. O que ele está querendo dizer? Essa guerra só existe por questões mais resolvidas da Primeira Guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela vai gerar consequências. A Segunda Guerra, ela é, entre aspas, fruto direto da Primeira. E algumas pessoas ainda a consideram como sendo um prolongamento, a continuação, né, Eduardo? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela tem algumas coisas. Primeiro, a indústria das armas foi uma das soluções encontradas por alguns países para buscar sair da crise. Ao mesmo tempo que gerava emprego, reforçava o poder bélico das nações. Tinham fortes disputas ainda. Existem historiadores que falam que a segunda é apenas uma continuação da primeira. Lembram lá que eu falei para vocês, tá, pessoal? Então, assim, a indústria bélica, ela sempre em um momento de crise vai ser vista como uma boa possibilidade, visto que ela vai gerar emprego, vai melhorar a economia e, em contrapartida, ainda aumenta o poder militar de uma nação, tá certo? E aí, quando a gente vai lá para o caso alemão, né, quando Hitler já está subindo ao poder, ele vai buscar sempre o que a gente chama de Lebensraum, que significa literalmente espaço vital. Ou seja, ele vai tentar expandir o território alemão, visando aumentar o território disponível da Alemanha. Tá certo? Tudo isso, então, se respeitando o Tratado de Versalhes. Isso aqui é muito importante, o Tratado de Versalhes é uma das principais causas da Segunda Guerra. Tá? E aí nós vamos ver a construção da Segunda Guerra Mundial. Bom, antecedentes da guerra. Primeiro de tudo, uma coisa que nós já visualizamos lá com a crise de 1929, que é essencialmente a crise do capitalismo liberal. Aquela questão lá do liberalismo econômico, do livre comércio, blá blá blá, novos fora, tudo aquilo ali vai começar a ser questionado graças à crise de 1929. Lembrando, Alemanha e Itália, por exemplo, vão sofrer mais ainda porque elas já estavam endividadas por conta da primeira. Eles nem recuperaram-se da crise dos gastos que eles tiveram com a Primeira Guerra, já vem abordada a crise de 29, tá bom? Então vamos lá. Além de tudo isso, nós temos uma crítica à democracia e ao liberalismo político. Se entende que a ideia de um sistema político onde você tem liberdade de escolher essencialmente e mudar o sistema econômico, o partido político que está ali em voga, em poder, isso tudo é ruim porque você não dá sequência, então se vê que a centralização do poder na mão de um único partido, coisas do gênero, vão ser favoráveis. A ascensão do totalitarismo, como na Alemanha e na Itália, que nós já estudamos com Adolf Hitler e também Benito Mussolini. Armamentismo também estudamos que eles têm como característica o militarismo e o acentuado poder bélico. Nós vamos ter o esvaziamento da Liga das Nações. Liga das Nações é uma união de países que vai formar uma organização que vai tentar evitar conflitos no mundo, tá? Isso depois da Primeira Guerra Mundial. Quando a gente fala esvaziamento, significa dizer ela não tinha poder para parar nenhum conflito no mundo, por isso que veio a Segunda Guerra. Então, se lá na prova de vocês cair alguma coisa assim, vocês já sabem, tá? E aí, nós vamos ver principalmente a questão da política de apaziguamento da Inglaterra e da França para com Adolf Hitler. Pessoal,
Lembram que no Tratado de Versalhes a Alemanha ficava com um território restrito? Não podia passar de determinada força militar, 100 mil homens, para proteger tudo, blá blá blá, não sabe? Todas aquelas limitações. E aí, Hitler vai começar a aumentar o soldado, aumentar o poder militar e começar a invadir território. E eles não fizeram nada? Não fizeram nada. Eles deixaram. Por quê? Lembra que a gente falou lá nos regimes totalitários do nazismo e do stalinismo? Lembram? Um de esquerda e um de direita. E a gente falou lá que o totalitarismo nazi-fascista de Hitler e de Mussolini, ele era anticomunista? Pois é, estou lembrando. Em contrapartida, o nosso regime stalinista era anticapitalista e antifascista, antinazista. Ou seja, eles são dois inimigos naturais. Um é contrário ao outro. Conseguiram entender essa parte? Sim. Só que vocês lembram lá que depois da crise de 1929, um dos países que saiu muito fortalecido foi a União Soviética e todo mundo queria o ideal soviético porque eles não atravessaram a crise? Lembram dessa situação? Isso quer dizer que a União Soviética não passou por uma crise que todo o resto da Europa passou. Isso quer dizer que o ideal socialista da União Soviética está ganhando muitos adeptos ao longo da Europa e eu não tenho força para bater nele. O que é a política de apaziguamento? Apaziguar uma situação é falar, viu, deixa quieto, tá tudo certo, vai. E aí você vem no seguinte ponto. A Inglaterra e a França viram que a Alemanha estava crescendo. Viram que a Alemanha estava se tornando uma potência militar, mas preferiram deixar continuar crescendo porque ela vai crescer, e chega uma hora, como é um inimigo natural da União Soviética, que os comunistas lá soviéticos e os nazistas alemão vão tretar. Era a sequência lógica que se tinha. Porém, isso não vai acontecer. E é por isso que vai dar o problema. Por isso que quando que estoura a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial vai estourar quando a Alemanha invade a Polônia. Porque o resto da Europa se importava com os poloneses? Não, eles estavam um pouco se fudendo para a Polônia. É que para Hitler invadir a Polônia, nós vamos ver mais para frente, mas já dando um spoiler, né? Para Hitler invadir a Polônia, ele assina um pacto de não agressão, que a gente chama de pacto germano-soviético ou pacto Ribbentrop-Molotov. Esse nome é assim, bem simples. Basicamente, o que ele fala? Viu? Eu vou invadir até aqui, a metade de lá da Polônia fica para você e não se ataca. Stalin foi lá e assinou. Ou seja, quando você tem formalizado esse pacto de não agressão, a França e a Inglaterra falam, fodeu, porque a gente estava esperando ele se degladiar, porque daí um matava o outro, a gente só batia no outro que estava arrebentado. Só que agora eles não vão se atacar, e daí fodeu. E aí agora eu tenho um problema, eu criei um inimigo, uma bola de neve que eu não consigo parar, e aí começa a guerra. Tá? Então a política de apaziguamento do primeiro-ministro Neville, ela vai gerar esse problema. Eu estou vendo que a Alemanha está crescendo, mas eu vou deixar ela crescer, porque a minha intenção é ela crescer tanto a ponto de ela bater no inimigo natural dela. Depois que eles tretarem, vai sobrar um todo capenga, porque ele vai gastar dinheiro com a guerra, né? Vai ficar todo doído. E aí eu bato no que sobrou, seja o comunista ou seja o nazista. Eu bato no que sobrou que vai estar empregado. O problema é que com a invasão da Polônia não vai dar certo isso. E aí vamos pra guerra. Conseguiram entender? Isabela, você queria pedir alguma coisa? Por que o nome nazista? Tipo, de onde vem o nazi? Da sigla Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É um conjunto nacional, um próximo. É de extrema direita, né? Sim. Vamos lá. Dando sequência com os antecedentes da guerra. Os Estados Unidos estavam extremamente isolados. Por quê? Porque eles não queriam mais se envolver tanto com o comércio externo, visto que deu problema com a crise de 29.
Então eles estavam focando muito no mercado interno e estavam cagando para a política e para os problemas que a Europa e o resto do mundo passavam. A União Soviética foi isolada por um cordão sanitário, ou seja, tentando fazer com que as ideias socialistas e os movimentos sociais, sindicatos não se espalhassem para o resto da Europa. Você cria alguns países, daqui para lá ninguém chega perto, ninguém troca informação, ninguém faz comércio, ninguém faz nada, deixar eles se fuder, quem mandou eles estar perto dos comunistas. A Alemanha de Hitler buscava sua recuperação econômica e na ideia de construção do Terceiro Reich, com o expansionismo alemão, com o chamado espaço vital, nós vamos ver alguns probleminhas. O avanço do eixo. Aqui é importante, nós vamos ter dois lados na guerra, tá? Primeira coisa, nós vamos ter o lado dos aliados que vão tretar contra os nazistas e fascistas. Esses aliados, eles são Estados Unidos, quer dizer, vamos por partes, né? Inglaterra, França e União Soviética. E após o ataque à base militar de Pearl Harbor, se insere os Estados Unidos também. Fechou? Sim. E o outro lado é o que a gente... Vocês conhecem o Roberto? Conhece o Roberto? Roberto. Roberto? O que deu aula pra gente? Não. O eixo Roberto. É o outro lado da guerra. Meu vizinho. Roberto. Sei nem o nome de todos os professores. Romênia. Roma, capital da Itália. Berlim, capital da Alemanha. E Tóquio, capital do nosso querido Japão. Não. É uma Roberto. Roberto. Roma, Berlim e Tóquio. São os países que eram aliados ali dos regimes. Tá? Bom, então vamos lá. A Itália entrou na guerra do lado dos alemães, formando o eixo Roma-Berlim. Em 1940, a luta da guerra foi rápida, marcada pelo avanço do eixo. Hitler ocupou a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda. A França foi invadida em 1940. O norte capitulou, ou seja, fugiu. Vários fugiram para a Inglaterra. Já no sul da França, se instalou um governo pró-nazista. Ou seja, dentro da França, nós vamos ter um general chamado Pétain, que ele vai ser adepto aos ideais nazistas e ele vai fazer aliança e vai ser um governo fantoche dos nazistas na França. Porém, o general de Gaulle, ele era contrário a isso e organizou uma resistência contra os nazistas na nossa querida, maravilhosa e espetacular França. Tem um historiador francês chamado Marc Bloch. Ele escreveu um livro chamado Apologia da História, o ofício do historiador, porque o filho dele, com 5 anos de idade, olhou para a cara dele, parado na frente das estantes de livro dele, virou para a cara dele e falou: pai, para que serve a história? E aí ele reparou que ele é formado, dando aula para a universidade, um dos historiadores mais importantes da história já naquele período, cheio de livro publicado, não sabia responder a porcaria da pergunta do filho dele de 5 anos. Ele não sabia para que servia a história. Então, como toda pessoa normal, ele foi lá e fez o quê? Escreveu um livro para explicar por que isso aconteceu. Aí ele começou a escrever um livro, só que nesse meio tempo, enquanto ele estava escrevendo o livro, a Alemanha nazista invade a França. E aí ele dá uma pausa na escrita do livro porque ele era um historiador engajado e ele vai lutar e dar tiro em nazistinha. Aí ele vai dar tiro em nazistinha, só que chega um problema. Os franceses normalmente eles não têm um histórico muito bom com lutas, eles normalmente se rendem porque dá problema, eles não conseguem vencer. Então os franceses eles perdem e o próprio Marc Bloch ele é preso e ele é levado a um campo de concentração. Lá no campo de concentração ele começa a realizar trabalhos forçados e tudo mais como um preso político. Ele continua escrevendo o seu livro, só que de um jeito diferente. Ele negocia carvão com algumas pessoas, ele deixa de fazer algumas refeições dele para que os colegas que trabalhavam perto das fornalhas que cremavam os corpos pegassem carvão para ele.
E aí ele pegava e ele escreveu na parede do campo de concentração a continuação do livro dele, mas ele não conseguiu terminar, chegar no final do livro. Porque antes dele chegar no final do livro, ele foi fuzilado no campo de concentração. Mas até hoje esse livro é uma obra interminada, mas é muito bom o livro, inclusive. Tá? Enfim. Dando sequência, só a título de informação para a gente entender que atingiu muito mais gente do que a gente pensa. Quando a gente fala de holocausto, por exemplo, a gente costuma falar só dos judeus. E não foram só os judeus. Eles foram, obviamente, os mais atingidos. Mas não só eles foram atingidos. Tá certo? Tranquilo? Dúvida sobre a organização? Tá? Beleza. Bom, dando sequência. A França foi invadida, então já falamos sobre isso. Contra a Inglaterra, os nazistas lançaram sua poderosa aviação, a chamada Luftwaffe, na Batalha da Inglaterra. Pessoal, aqui é um troço muito importante. Foi a primeira vez na história que o território inglês foi atacado. Nunca antes na história da humanidade o território inglês na Inglaterra, porque em outros lugares como as colônias na Ásia e na África já haviam sido atacados, tá? Eu estou falando ali do território ali na parte da Grã-Bretanha, na ilha ali, na parte europeia. Aquele território nunca tinha sido atacado na história. Nunca. Tá? E com o ataque dos alemães nazistas foi a primeira vez, graças à presença da chamada Luftwaffe, que é a força aérea alemã, que a Grã-Bretanha sofreu ataques e danos em seu território. Tá bom? Em 1941, a Alemanha se volta para o leste e inicia a Operação Barbarossa, que vai essencialmente atacar a União Soviética. Professor, mas eles não fizeram um tratado de não agressão? Pois é, mas aqui nós só estamos fazendo um panorama geral para vocês entenderem. Agora a gente vai por parte, igual diria Chico Picadinho, para ir explicando. Fechou? Tranquilo? Alguma dúvida até o momento? Não? Bom, expansão do Terceiro Reich. Terceiro reinado. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que, como que eu posso dizer, que os regimes totalitários de extrema-direita, eles pautavam-se na ideia de uma criação de um passado, de uma idealização de um passado? Então, isso aqui é a ideia de uma continuação. Hitler vai criar o seu Reich, o seu, entre aspas, império, e esse Reich, o outro foi fazer o banheiro. O que isso quer dizer? Reich significa império. E aí, a primeira coisa é o seguinte: a Alemanha nazista se identifica como Terceiro Reich. Tá, o Terceiro Reich, quais são os dois primeiros? Porque se tem o terceiro, quer dizer que tem o primeiro e tem o segundo também. O primeiro Reich seria o próprio Império Romano. Fechou? O segundo Reich seria o Sacro Império Romano Germânico, lá da Idade Média. Vocês estudaram isso no 7º ano com a professora Nair. E o terceiro Reich, portanto, um continuador disso tudo, seria o Reich nazista. Tá? Enquanto Hitler se armava e iniciava tratados que visavam a expansão, as grandes nações europeias nada faziam. Política do apaziguamento. Historiadores acreditam que esses países esperavam uma guerra entre os fascistas e comunistas ao leste. Já falamos. França e Inglaterra, na verdade, realizavam a política do apaziguamento, esperando que Hitler esmagasse o grande inimigo do sistema capitalista, o comunismo soviético. Hitler foi incorporando territórios ao longo dos anos de 1930, tais como. Então, em 1936, ele vai militarizar a Renânia, que é uma fronteira entre a Alemanha e a França. Em 1938, ele vai anexar a Áustria, formando o que se chama de Anschluss. Anschluss é a união dos povos germânicos. Lembrando, tá? Adolf Hitler não é alemão. Ele é austríaco, tá? Ele só é chanceler da Alemanha, mas ele é austríaco. Por isso que se fala não em uma superioridade dos alemães, mas sim em uma superioridade da raça ariana, que é aquilo que Hitler entende ser superior. Tá certo? Em 1938, ele vai invadir o que a gente chama de Sudetos, uma região da Tchecoslováquia. Isso aqui é muito importante, tá?
Quando ele invade os deles, ele tem uma justificativa para isso. Qual é a justificativa? Uma muito simples, muito tranquila. A maior parte das pessoas que vivem no sudeste da Tchecoslováquia são de origem germânica, são de origem ariana. E se eles são dessa origem, nada mais justo que eles serem governados por uma nação dessa origem. Então, por isso ele invade. Tá? É a mesma justificativa que, por exemplo, a Rússia está tentando invadir a Ucrânia no primeiro momento. Tá? Vocês, obviamente, não vão lembrar, porque vocês eram muito criancinhas na época, mas ali por volta do ano 2013, 2014, nós vamos ter a invasão daquilo que a gente chama de Crimeia. Ou seja, os russos vão invadir a Península da Crimeia. A Península da Crimeia era pertencente à Ucrânia naquele período. E os russos invadiram porque eles falaram a maior parte da população da Crimeia é russa e ucraniana. Então, nada mais justo do que nós, russos, invadirmos e tomarmos posse desse território. Eles invadem, eles conquistam e aí eles têm. Nestes anos atrás, aonde nós tínhamos essencialmente o conflito entre Rússia e Ucrânia, que a gente está vendo até hoje, ainda está tendo, a Crimeia já era parte da Rússia. Só que daí eles invadiram por outras tretas lá relacionadas à OTAN. Mas isso não vem ao caso hoje. Mais pra frente a gente vai falar. Mas é uma desculpa que normalmente é utilizada, tá? E aí em 1939 nós vamos ter finalmente a invasão da Polônia, onde essencialmente a Polônia vai ser invadida pelos alemães. E aí marcamos o início da guerra, porque bom, vimos que virou uma bola de neve. O pacto de não agressão. Copiar. Mas tá bom, pode ir. Vai, copia. Diga. Mas eles não tinham feito um apaziguamento Com a invasão da Polônia, é acertado o pacto de não agressão. E aí nós temos várias charges que retratam isso. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos Hitler e Stalin falando, né? Ai, dando risada, né? Boa piada, ninguém conhece nossas reais intenções, hein? É verdade, nem nós. E aí estão os dois com um punhal pra, na hora de abraçar, assim, dando pra atacar o outro pelas costas. Aqui nós vemos uma charge que também faz alusão ao pacto de não agressão nazi soviético, ou que a gente chama de pacto Ribbentrop-Molotov, que eu gosto de falar. Molotov não é uma bebida? Não, É um incendiário. É um incendiário. Vamos lá. Pelo qual a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin faziam um acordo de não se agredirem pelos próximos 5 anos. Pessoal, presta atenção. Eles assinaram isso em 1939. Eles não iam se agredir por 5 anos. É por isso que o resto da Europa, centralizado na figura da Inglaterra e da França, falou, fodeu, porque daqui a 5 anos ninguém segura mais a Alemanha, vamos pra guerra agora. Só que eles fizeram o pacto para não se agredir em 5 anos, e isso em 39. 40 a 41. Em 41, Hitler atacou a União Soviética. Ou seja, poder. E aqui a gente tem uma charge que é muito comum. Vários livros e materiais didáticos trazem essa charge aqui falando desse casamento maravilhoso entre a Alemanha de Hitler e... Agora nós vamos parar, fazer uma pequena pausa. O que está escrito lá na fala de Hitler? Boa piada, ninguém conhece nossas reais intenções, hein? Aí o outro fala, é verdade, nem nós. Nem nós. Fechou? Agora nós vamos fazer uma pausa de falar dos europeus e vamos falar dos zoinhos puxados. Japão. Tá. O Japão, ele estava em guerra contra a China desde 1937. Aproximou-se da Alemanha e ocupou o que a gente chama de Indochina, que é o que hoje é o Vietnã, por exemplo. Preocupados com o avanço nipônico, ou seja, o avanço japonês, os Estados Unidos suspenderam o comércio com o Japão. Em 1941, o Japão atacou a base naval de Pearl Harbor, nos Estados Unidos, forçando, então, os Estados Unidos a entrarem na guerra. Tá, então vamos lá. Entendeu? Os Estados Unidos tinham um monte de colônias, por assim dizer, ali na região do Oceano Pacífico. Indonésia, Filipinas, essas regiões ali, tá? Inclusive a própria Filipinas era a colônia dos Estados Unidos de fato. E ali naquele local
o Japão, que é imperialista, começou a avançar vários territórios. Então, assim, o Japão estava em guerra contra a China. Essa é uma guerra e um conflito histórico. O Japão estava buscando aumentar suas colônias e os Estados Unidos se viam ameaçados. Então, o Japão tentava invadir um território no Pacífico, os Estados Unidos iam lá e retomavam. E eles ficavam nessa trocação. Não era uma guerra de fato entre as duas nações, mas era uma disputa por colônias. Até que os nossos queridos olhos puxados têm um brilhante pensamento. Aquele que muitas vezes, inclusive na cabeça de vocês, já passou. E se não passou ainda, vai passar. Eu a garanto. É aquela ideia de que você já está todo desgraçado. E você fala, o que é um peito para quem está cagado? Já está tudo lascado mesmo? E aí o Japão olha e fala, eu já estou todo lascado mesmo, já estou tretando com os Estados Unidos. Que custa eu dar uma cutucada mais e com força? E aí o Japão pega lá e vai e ataca a base militar de Pearl Harbor, que fica no Havaí. E aí, qual que é o processo? Ele ataca em 41 a base militar de Pearl Harbor, e aí os Estados Unidos vão entender enquanto um ataque pessoal. Filho da puta, bom japonês safado. Aí, o que vai acabar acontecendo? Os Estados Unidos tinham assinado um documento que eles não iam entrar na guerra. Não iam entrar na guerra mundial. Mas como os Estados Unidos foi atacado pelo Japão, já deve ser falar, foi atacado pelo Japão, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão. Só ao Japão. O problema é o seguinte. Lembram que lá na Primeira Guerra nós tínhamos a ideia de agressão mútua? Se você declara guerra contra uma nação que pertence a um grupo, os outros também vão entender como é guerra para eles. Quando os Estados Unidos declaram guerra contra o Japão, a Alemanha e a Itália falam, opa, é comigo também, bichão. E aí os Estados Unidos, olha, bom, já que é assim, 3 contra 1 fica inútil, vou entrar do lado dos outros. E aí os Estados Unidos entram do lado dos outros na guerra. É assim que acontece, tá? Ele não declarou guerra a todo mundo porque ele era bonzinho, estava preocupado com o resto do mundo, porque os nazistas... Não, ele só ficou puto porque os olhos puxados atacaram ele. E aí já fica um adendo, tá? Quem olha para o Japão hoje, que se popularizou com a cultura dos animes e tudo mais, e aí, bom, eu gosto bastante. E eu creio que várias pessoas aqui também gostam. Ele passa uma ideia diferente, tá? E a intenção é justamente isso. O anime e a cultura pop japonesa, ela foi utilizada como um veículo de desconstrução de reputação, tá? Para que você associe o Japão ao que ele faz agora pela cultura pop e pelos desenhos animados japoneses, que são os animes, e pelos quadrinhos, que são os mangás, e não associe ele aos crimes de guerra, tá? E aí já explicando, tá? Os japoneses, eles foram extremamente cruéis. Eles invadiam, todo mundo, tá? Qualquer país fazia esse tipo de coisa, tá? Invadia, pilhava, saqueava, matava, estuprava também, tá? Eles tinham, agora eu não me recordo bem ao certo o nome, mas é alguma coisa da diversão. Eu acho que era acampamento da diversão. Não era as mulheres. Aonde quase praticamente isso. E aí o que eles faziam? Eles capturavam as mulheres e levavam para esse acampamento de diversão, e lá eles transformavam essas mulheres de escravas sexuais, tá? Então tem uma série de situações ali de abusos extremamente cruéis que os japoneses faziam. Inclusive essa bandeira que está aqui ao fundo é a bandeira do Império Japonês, tá? Essa bandeira do Império Japonês, ela representa o sol nascente, diferente do que aquela que a gente conhece, que é só o retângulo branco e a bolinha vermelha do sol aqui no meio. Ela representa o sol raiando e tal, uma ideia de expansão, tal qual era o Japão imperialista. E muitas coisas são problemáticas. Por exemplo,
alguém aqui já viu na Netflix ou em site Piratex também, tanto faz, ou, né, cada um assiste por onde quer, tá tudo certo, ou por onde consegue, por onde tem mais habilidade, enfim. Pirataria é o reflexo do capitalismo. Quem mandou o capitalismo ser assim, né? Enfim, aquele anime chamado Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, sabe? Eu vi a O brinco do personagem principal, que é o Tanjiro Kamada, ele não é assim, ele é parecido. Ou seja, ele tem aqui mais ou menos a seguinte situação, ó. Quando eu falo que eu assisto essas coisas porque eu estou estudando, é porque eu assisto essas coisas porque eu estou estudando. Eu gosto, mas eu estou estudando também. Então os demônios dos Estados Unidos? Não. E o museu é o quê? Ele é basicamente assim, ele tem um desenho aqui, ele tem a bolinha de sol aqui, e aí ele tem um raio de sol assim. Mas não é embaixo? É meio só? É embaixo? Não vem ao caso, só estou desenhando aproximado. É um sol nascente. Vamos lá. É um sol nascente. Quando isso daqui foi exportado, por exemplo, para a China, isso daqui passou por censura. Porque os chineses, eles associavam com a bandeira daqui. Então, por isso, na China, o brinco do personagem ele é diferente. Então, ele basicamente é um retângulo, tal e qual é o original. Ele vai ter uma bolinha pintada ali, como se fosse o sol, mas ele não vai ter os raios, ele vai ter só risquinhos assim. Porque é literalmente a ideia de não se associar, porque a hora que os chineses eles viam aquilo, eles associavam com a ideia aqui. Somado ao ponto de que dentro da história nipônica, a história de Demon Slayer tem uma trama histórica que não era assim exatamente a história, mas mais ou menos naquele contexto. Mais ou menos naquele... Não precisa reforçar, né? Vai que tem gente que sai da aula achando que aquilo vai existir de verdade. Mas basicamente é um momento em que o Japão ele está saindo da era do shogunato, ou seja, saindo da era dos samurais, e está entrando numa era onde você tem uma ocidentalização da cultura. Você vê a presença de trens, você vê a presença de armas de fogo e tudo mais. Tanto é que tem uma cena no filme do trem lá, o que morre o Rei Goku. Ele tem uma cena em que eles escondem a katana para eles conseguirem entrar dentro do trem. É porque naquele período histórico que eles falam que é a era Taisho, os samurais eles foram proibidos de carregar as katanas ali. Então eles escondiam por conta disso, porque eles não podiam ser vistos com as armas, senão eles seriam presos. Então é assim, tá? Mas enfim, só algumas coisas para a gente identificar como, feliz ou infelizmente, algumas situações da história, elas reverberam essencialmente dentro da cultura, tá? Não só, por exemplo, do desenho do Pato Donald, que foi de 1943, que vocês vão assistir. Aquele do Cater, né? Que era um desenho lá que eles mostravam. Mas também vários outros desenhos, várias outras séries. Tem um desenho lá do Looney Tunes lá que eles mostram lá os nazistas lá. Que é a Alemanha, o Japão e a Itália. Sim, mas enfim, vamos lá. Dando sequência. Espera voltar. E aí nós vamos ter essa situação. Looney Tunes. Mas no primeiro tempo nós vamos ter algumas questões de equilíbrio de força. Na União Soviética, o avanço inicial alemão não significou facilidades, depois da longa batalha de Moscou. Sem a Wehrmacht, força dos militares alemães, obter êxito. Aliás, foi a primeira vez que nossos nazistas não obtinham seu intento dentro do conflito. Pessoal, num primeiro momento, a Alemanha vai ter muitas vitórias. A primeira fase da guerra, que vai de 1939 até 1942, é marcado por um avanço brutal da Alemanha no campo de batalha, onde ninguém sabe pouco, ninguém consegue defender a tática da Alemanha. Uma tática chamada Blitzkrieg. A Blitzkrieg basicamente significa literalmente guerra relâmpago. Mais pra frente nós vamos entender como funciona. Tá certo?
vamos lá. Essa aqui, ou seja, com o processo da invasão da União Soviética, foi a primeira vez que a Alemanha não teve vitória no conflito. Tá? Com isso, os alemães se voltam para Stalingrado, a batalha que vai decidir o futuro da guerra. Então vamos lá. Existem dois conflitos extremamente importantes no contexto da caminhada da Segunda Guerra Mundial. Primeiro desses acontecimentos, ataque a Pearl Harbor. Por que foi importante? Porque marca a entrada dos Estados Unidos na guerra. Ponto. E depois nós temos a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado é uma derrota extremamente vergonhosa para a Alemanha. E é essa a batalha que identifica a virada. Até Stalingrado, a Alemanha estava vencendo tudo. Depois que ela perde em Stalingrado, os aliados conseguem a virada e mudar o rumo da guerra. Fechou? Quem que ganhou em Stalingrado? Os russos. Os nazistas sitiaram Stalingrado e os soviéticos lançaram todas as forças para retomar a cidade que ficava como importante região industrial e acesso ao petróleo. Então vamos lá. Vamos entender o que aconteceu. Primeiro de tudo, então vamos lá. O objetivo de uma guerra é você tomar a capital de um país. Tomando a capital do país, você toma a cabeça do país. Consequentemente, você está mais próximo da vitória. Fechou? Então, as forças de Hitler, elas se voltaram para tentar invadir Moscou. Só que por uma série de fatores, os russos continuaram resistindo e eles não conseguiram tomar Moscou. Só que eles não queriam, então, pegar e voltar para a Alemanha. Eles se voltaram, então, para Stalingrado, uma cidade razoavelmente próxima. Por que eles foram atrás de Stalingrado? Nós já estamos no auge das máquinas e dos automóveis e blindados e tudo mais que utilizam-se de petróleo para se abastecer. Stalingrado tinha muita reserva petrolífera. Então, os alemães vão tentar conquistar lá por uma coisa muito simples, tentar ter matéria-prima para fonte energética para os seus instrumentos. Só que, obviamente, os soviéticos eles direcionaram para que Hitler também fosse para Stalingrado. Regra de guerra, tá? Jamais encurrale um inimigo e o deixe sem sair. Jamais. Em hipótese alguma, deixe ele sem sair. Por quê? Porque se ele ficar acuado, sem ter para onde fugir, só resta um lugar para ele sair. Que é onde você está. Ou seja, ele vai gastar todos os esforços para passar por onde você está travando a saída dele. Isso quer dizer que ele vai gerar muitas mortes. Por mais que você ganhe, o desespero dele vai fazer com que ele gere muitas mortes na sua tropa. E você quer ganhar a batalha com o mínimo possível de baixas. É isso que um general faz. Então você tem que deixar ele com uma saída. Para que ele fale assim, olha, eu estou encurralado aqui, mas eu tenho uma saída por aqui. Então vamos fugir para cá. Para que ele não tente ir diretamente para você. Só que você tem que fazer com que essa saída seja onde você quer que ele saia. E é isso que os russos vão fazer. Então você não consegue conquistar Moscou, eu quero que você vá para Stalingrado. E aí em Stalingrado eles apresentam um terror para esses alemães. Stalingrado? Stalingrado é o nome de uma cidade que tinha outro nome anteriormente, depois foi batizada com o nome de Stalin, porque durante a Revolução Russa, Stalin participou de uma batalha muito importante para a tomada do poder pelos socialistas. Tá? E aí, vamos lá. Basicamente, o que eles vão utilizar aqui? Tática de terra arrasada igual com Napoleão. Tá? Sim. E aí eles vão literalmente destruir tudo e daí vira um caos. Aí pensa assim, para vocês imaginarem mais ou menos como que era o cenário de Stalingrado, tá? Imagina uma cidade grande, com vários prédios e tudo mais. Fechou? Mais ou menos isso. Agora você imagina aquilo ali tudo demolido. Cheio de entulho no chão. Pouquíssimos... Não. Hiroshima não foi assim.
pouquíssimos prédios de pé ali. Fechou? Tá imaginando isso? Agora você imagina que as pessoas se escondem no meio desses entulhos, inclusive alguns no chão. Fechou? Agora você imagina que ali é um conflito desgraçado entre você, russo, e um bando de alemão. E alguns tanques passando ali. E às vezes um tanque ou outro passa por cima de um entulho esmagando uma pessoa ali por baixo. Gostou? Gostou? Você tem um problema, tá? Mas enfim. Agora você imagina que no meio desse cenário é muito difícil de chegar ração. Ou seja, é o alimento que os soldados recebem. E aí você tá vendo ali passar um ratinho. Você tem problema. E aí você come os ratinhos ali. O famoso X. Às vezes ali do lado tem um coleguinha que morreu ali esmagado. Mas sobrou um pedaço de carne. Mickey Mouse. Mas ali tá vindo um cachorro. Olha o cachorrinho ali na rua. Não, mas o cachorro eu não vou comer, calma, relaxa. Eu vou pegar, vou amarrar uma bomba nele e vou jogar ele na frente do tanque de guerra. Quando ele tá passando ali no tanque de guerra, a bomba ela vai explodir e ele vai eliminar o inimigo. Era mais fácil jogar. Às vezes é longe. Aí o cachorro vai ali. Ele quebrando. É assim. Tá? Isso é Stalingrado. Mas graças a isso eles vão conseguir vencer os alemães, mesmo com números pequenos. Mas assim, vão ser várias tropas, vai ir gente de 16 anos para lutar contra os alemães, vai ir gente com 15 anos, 14 anos para ir pro campo de batalha. É exatamente isso, gente da idade de vocês está indo para a batalha da Mickey Mouse. Enfim. Nos outros países dominados pelas forças alemãs, vai ter um movimento de resistência através de guerrilhas. Pessoal, aqui é muito importante. Pensa assim, tá? Quando você tem um inimigo extremamente forte, você muitas vezes perde até a motivação para lutar. E, portanto, muitas vezes você aceita a dominação porque você não tem esperança e nem tenta resistir. A partir do momento que esse grande inimigo ele tem um revés muito vergonhoso, ele dá uma amostra de quão frágil ele pode ser. E se ele deu uma amostra de uma fragilidade, quer dizer que ela pode voltar a aparecer. Então, quando em 1942 e 1943, que é o período ali que ocorre a Batalha de Stalingrado, tem-se a derrota da Alemanha, os outros países dominados, eles percebem, os comunistas lá, eles venceram, né, Arthur? Né? Eles venceram. Então, eu também posso tentar uma revolta. E aí você inspira os outros graças a essa derrota. Tá certo? É que nem a coisa lá de independência da América Latina. Isso. Depois que não consegue, você fala, por que não, né? Bom, então vamos lá. Avanço aliado e o fim da guerra. Em 1943, os aliados invadiram a Itália com a participação dos nossos queridos pracinhas brasileiros, da Força Expedicionária Brasileira. Antes que alguém fale alguma coisa, espera! Nós vamos falar mais pra frente. Ótimo. 3. O rei Vítor Emanuel III vai demitir Benito Mussolini do cargo de primeiro-ministro. Mussolini vai ao norte da Itália, onde ele acaba se aliando com algumas pessoas tentando organizar uma contra-revolta, mas ele vai ser capturado por guerrilheiros e assassinado. Mussolini vai ser pendurado de ponta cabeça e fuzilado de ponta cabeça em praça pública. É assim que ele é morto. Tem um vídeo no Instagram e no TikTok que é assim. O cara vai na livraria, né? E chega na livraria e tá lá o livro de Mussolini bonitinho. Mussolini fazendo saudação, né, da Itália, né? E o livro tá assim. Aí o cara vai lá, ele pega o livro e vira o livro de ponta cabeça. E acabou o vídeo, é só isso. Mas é uma referência ao como ele foi morto. De ponta cabeça fuzilado. Tá? Só isso mesmo. Nada demais. Mas é um meio interessante que às vezes pode aparecer se algum de vocês gostar de história. Bruno, eu vi um vídeo
Após, então, acontecer isso, após Stalingrado, os soviéticos marchavam com todas as forças para cima do Terceiro Reich. E assim, a frente leste vinha sendo dominada pela União Soviética. Literalmente, a decisão de atacar a União Soviética foi o que determinou a derrota de Hitler. Tá? Bom, na África, nós tínhamos os aliados representados principalmente por tropas anglo-americanas, ou seja, tropas inglesas e dos Estados Unidos. Esses caras derrotavam o que a gente chama de Afrika Korps, que é uma corporação específica da Alemanha para lutar no território africano. Em junho de 1944, a grande operação da Segunda Guerra vai acontecer. Aquilo que a gente chama de tentativa de reconquistar a França, a invasão da praia da Normandia. Normandia é uma praia da França, tá? A chamada Operação Overlord, que é uma das batalhas mais representadas em filme no cinema, tá? A Batalha do Dia D. E aqui a gente já entra no princípio, tá? Vamos lá. Dia D. Ela marca a retomada da França, mas ela não é essencialmente a batalha decisiva para o rumo da guerra, que nós já vimos que é Stalingrado. Então, por que não temos retratados no cinema a batalha de Stalingrado e sim a Operação Overlord? Uma coisa muito simples, Stalingrado é dos comunistas e o cinema que você assiste é estadunidense. Então eles retratam uma operação do dia D. Conseguiram entender? Dia D não é aquele negócio de vacina. Qualquer coisa que a gente coloca como dia decisivo, a gente coloca como dia D, porque a gente é cadelinha dos Estados Unidos. Então lá, é um dia de vacina, é o dia D, decisivo para se vacinar contra não sei o quê. É o dia D do combate a D. Tomado. Nos lembril. Em Caxias. Tá, dando sequência. E aí, finalmente, o exército vermelho soviético foi o primeiro a chegar em Berlim, dando um golpe de misericórdia no Terceiro Reich, em 1º de maio de 1945. No dia 31 de abril, Hitler se matou em um bunker junto com a sua esposa. Não sabemos se um matou o outro e depois se matou, se ambos se mataram, ou o que aconteceu. Aqui nós vemos uma das cenas mais icônicas que a gente tem dentro do período, né, da guerra. Lembram que a gente falou lá do chamado Reichstag, que era o parlamento alemão, e que Hitler tacou fogo naquilo lá que eu falei? Sim. Pois bem, nesse dia aqui, quando nossos queridos soviéticos, eles tomam o poder, um brilhantíssimo comunista tem uma ideia maravilhosa. Ele pega uma bandeira da União Soviética, sobe em cima do Reichstag, do parlamento alemão, e finca aquela bandeira ali no prédio. É uma das fotografias mais icônicas da Segunda Guerra Mundial. Da bandeira da União Soviética, né? Isso. Tem um jogo que aparece isso que eu vou falar agora. Curiosamente, desde esse papo de você não poder essencialmente, ou melhor, de você não querer falar e dar as devidas conquistas a um inimigo político, os Estados Unidos se apropriou. Tem um determinado jogo, que eu não lembro qual que é o jogo de videogame, visto que eu não jogo muito videogame, em que tem exatamente essa cena do cara subindo em cima de um prédio, pintando a bandeira lá e blá 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 na história. Só que no lugar de estar a bandeira comunista, a bandeira dos Estados Unidos. O jogo foi desenvolvido nos Estados Unidos. Tem um determinado jogo que eu também não me recordo o nome, que você não tem, por exemplo, a AK-47. Por que você não tem? Porque a AK-47 é uma arma russa. E o russo é meu inimigo comunista. Então eu não coloco ele. Coisas assim, tá? Enfim. Dando sequência, indo adiante. Call of Duty Warzone. Vamos lá. A Segunda Guerra Mundial teve um custo superior a 1 bilhão e 300 milhões de dólares, mais de 30 milhões de feridos e aproximadamente 50 milhões de mortos. Só a União Soviética perdeu mais de 20 milhões de pessoas, entre civis e militares, com todo esse conflito. Estamos quase terminando. Amém. Falta só 10 slides. Mas eu não vou tirar a foto. Na próxima aula, vocês copam a próxima aula.
povo que perdeu o costume de que tem que esperar que as coisas tenham uma sequência. Eu bati. Tá. Tratados do fim da guerra. Esse daí fala de- Em 1945, começa a ideia de criação da ONU para substituir a Liga das Nações. Em 1945 também nós temos o que a gente chama de Conferência de Potsdam. E aqui nós temos a criação do Tribunal de Nuremberg para o julgamento dos nazistas. Aqui é interessante, tá? Eles vão pegar vários nazistas e vão julgá-los pelos seus crimes cometidos. Tá? Aí é engraçado porque assim, o processo da Alemanha nazista ele é um processo literalmente de doutrinação social. Diga, Gabriel. É nesse que tem um vídeo que eu vi que estava mostrando os alemães assistindo os campos de concentração. Sim. Eles estavam presos. Mas não pensem que eles não sabiam, tá? Sim. Eles já sabiam. Tá, vamos lá. Mas é esse mesmo. Só que o processo ele é tão brutal. A gente vai entrar mais nisso quando a gente começar a falar sobre a questão do Holocausto, ou aquilo que a gente chama de Shoah. Que é um ponto de reflexão interessante no conflito entre a ética e o trabalho. Eu não lembro ao certo qual é o general alemão que estava ali, mas ele era responsável por um dos campos de concentração. Tá? E aí, quando ele foi para esse tribunal de Nuremberg ser julgado e tal, ele falou que ele não fez nada de errado. Ele só estava fazendo o trabalho dele. Ele sempre foi um funcionário exemplar. Ele acordava cedo, batia o ponto na hora certa, ia para o local de trabalho dele, só apertava os botãozinhos que liberavam o gás. Depois, no final do dia, batia o ponto, saía, ia para casa, era um pai como qualquer outro, um esposo como qualquer outro. Ele era uma pessoa que fazia o trabalho dele. Ele não fez nada errado. Sim, ele piamente acreditava que ele não fez nada errado. Mesmo matando um monte de judeu. E aí a gente entra no processo que eu falei lá para vocês de Maus. Processo de desumanização que essas pessoas passaram. Porque para eles, um cachorro morrer e um judeu morrer, talvez o cachorro seria mais sofrido ainda. De tanto que eles menosprezavam essas raças. Essa raça não. Essa etnia. Obrigado por me lembrar. Então, nesse sentido, é importante que a gente entenda algumas situações. É quase o mesmo raciocínio de um serial killer brasileiro, que agora eu não me recordo quem é, né? Pedrinho Matador. Eu não lembro o nome, mas basicamente é assim, uma repórter foi lá e falou assim, por que você matou tantas pessoas? Eu falei, não matei ninguém não, senhor. Como assim você não matou? Eu dou o tiro, quem mata é Deus. Ai, meu Deus. Queimado. Errado ele não tá. O cara falou, eu só apertei o botão, morreu por Deus Cristo. Foi causas naturais. Não, eu não gosto da palavra famoso, porque famoso pra mim é Deus. Tipo isso. Mas enfim, Eu não gosto tá? da palavra famoso, porque famoso Aí pra mim é Deus. importante. Além disso, na Conferência de Potsdam, eles dividem a Alemanha em 4 zonas de ocupação, uma para os ingleses governar, uma para os franceses, uma para os americanos e outra para os soviéticos. Depois nós teremos ainda a Conferência de São Francisco, onde nós vamos ter a fundação da ONU, com os seguintes objetivos: manutenção da paz e da segurança internacional e busca das cooperações entre os povos. Então, se vocês repararem, nós já vimos que a Itália foi invadida com a presença dos pracinhos brasileiros. Nós vimos que a Itália, o líder italiano, Benito Mussolini, já foi destruído, foi morto, pendurado de ponta cabeça. Nós vimos que Hitler já se matou um dia antes da invasão da nossa querida e maravilhosa Berlim. E, portanto, sobrou quem? O Japão.
E aí, no Oriente, vamos lá. Mais 2 meses de luta, treta, tiroteio, revolvada, confusão. Ai, Tá? Então vamos lá. No Oriente, lá no Japão, nós vamos ver algumas coisas. No início de agosto de 1945, os norte-americanos, já tendo domínio do conflito, lançaram sua mais nova e imortal arma sobre as cidades de Hiroshima e 3 dias depois, Nagasaki. Tá? Vamos lá. Essas bombas não eram para os japoneses, tá? Era pra Alemanha. Não. Vamos entender. O objetivo era lançar nos japoneses. Ponto. Com a desculpa de forçar a rendição porque eles já não tinham mais como fazer. Tanto é que eles já não tinham mais armamento, eles estavam usando o que a gente chama de sakura. Que é... Não, eles colocavam uma ogiva de bomba dentro dos aviões para que quando os aviões com os kamikazes batessem e se chocassem nos alvos, elas tivessem uma explosão maior. Tá? E aí é importante, professor, mas eles se matavam? Sim. A primeira coisa que vocês têm que entender é que o suicídio tem uma conotação diferente pro japonês do que tem para nós. Até dos samurais que tinham. É exatamente por isso, verdade. Porque é uma maneira de recuperar o homem. Então eu não tenho mais como lutar, mas eu vou lutar desse jeito. Nem que ele leve a minha morte. E aí os Estados Unidos falou, vamos dar um motivo para eles existir. Só que assim, ao que tudo indica, o Japão já estava tratando uma rendição com a União Soviética. E os Estados Unidos fizeram de sons, que não sabiam disso, e atacaram mesmo assim. Porque o objetivo era atacar o Japão, ou melhor, o objetivo era atingir o Japão, mas atacar a União Soviética. Fique bem claro. Você vai atacar o Japão porque você precisa atacar num inimigo. Mas quem você quer que realmente se sinta impactado com aquilo é a União Soviética. Por quê? E é por isso que são 2 bombas. A de Hiroshima primeiro e depois Nagasaki.